Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Quase 17 milhões de brasileiros têm diabetes e uma pesquisa feita recentemente mostra que a doença custa caro aos pacientes e aos cofres públicos. A conclusão dos pesquisadores é que controle e prevenção ajudam todos os envolvidos. O diagnóstico de diabetes logo na adolescência mudou a vida deste paulistano. A doença tipo 1, que não é evitável e precisa de doses diárias de insulina, fez do Bruno um exemplo de atleta. Ele criou um instituto para unir pessoas que buscam praticar atividade física para ter uma vida mais ativa e assim controlar o diabetes. Ele é uma ferramenta agregadora, então a partir de um interesse comum, você consegue trazer pessoas que talvez não tivessem afinidade, não tivessem relação, para um mesmo propósito, né? O diabetes é uma doença silenciosa que atinge mais de 530 milhões de adultos em todo o mundo. O Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos, quase 17 milhões. E essa doença custa caro. São mais de 2 bilhões de dólares por ano aqui no país, segundo uma pesquisa das universidades de São Paulo e de Campinas. Com dados do Ministério da Saúde e do IBGE de 2016, a pesquisa revela que 70% desse valor vem dos custos indiretos, que incluem perda de produtividade, mortes prematuras e aposentadorias antecipadas por causa da doença. O restante dos custos estão relacionados aos casos diretos, como despesas hospitalares dos pacientes. Para fazer todos os cálculos, a gente usou, por exemplo, os valores de internações do SUS, que são muito abaixo dos preços de mercado. A gente usa o salário mínimo para fazer a conta do custo com absenteísmo. Então, já é um custo bastante conservador que a gente estima nesse estudo. Para esta médica, qualidade de vida e a prevenção da doença são os melhores remédios. Toda doença crônica, a gente tem uma ideia muito clara. Quanto mais a gente investe na prevenção, mais a gente evita as complicações de amanhã. Eu brinco com os meus pacientes que a boa glicose de hoje, ela evita o seu infarto de amanhã. O bom controle de colesterol de hoje evita o seu derrame de amanhã. Então, sim, a gente busca com que essas complicações não aconteçam, também para que o paciente não corra risco de morte e de complicações, mas também, claro, para reduzir os riscos, os custos do nosso sistema de saúde que é tão sobrecarregado. Não combater a doença sai muito caro para os cofres públicos e para a população em geral. Um decreto estadual no Ceará prevê a comprovação da terceira dose para o acesso a lugares públicos e particulares. A medida será educativa até o dia 3 de abril. Além dessa orientação, estudos apontam a importância da dose de reforço da vacina para manter a proteção contra o coronavírus. Vacina em dose tripla para afastar o perigo que ainda existe. No Ceará, os índices da pandemia reduziram significativamente, mas o vírus continua circulando. Por isso, é fundamental estar vacinado e com as 3 doses, mesmo com a flexibilização no novo decreto. Se você perdeu o seu agendamento para fazer a dose de reforço, ou seja, a terceira dose, após você ter terminado o seu esquema vacinal primário, que foi a primeira e a segunda dose, você pode procurar qualquer um dos pontos de vacinação que constam lá no nosso portal coronavírus.fortaleza.ce.gov.br para fazer a aplicação dessa dose. No caso, se você já tem mais de 4 meses do esquema primário, da primeira e segunda dose, e ainda não foi agendado, você pode procurar tanto o Rio Mar Fortaleza como o Centro de Eventos para fazer a terceira dose. Estudos realizados pela comunidade científica no mundo apontam a importância da dose de reforço, a terceira dose, tendo em vista a queda nos níveis de anticorpos aproximadamente 4 meses após as primeiras doses. O novo decreto estadual flexibiliza os protocolos, como o não uso da máscara em locais abertos, mas completar o ciclo da vacina é fundamental. Muita gente ainda não tomou a terceira dose da vacina. E a imunização da população continua nos postos de vacinação. Gente que não abre mão de priorizar o cuidado com a saúde e tomar a terceira dose da vacina. O neto veio no dia marcado, certinho.
Agora está mais tranquilo. Dia 22/3, era hoje mesmo. Era hoje mesmo, Não deixei nem atrasar. O controle de imunização também e para proteger eu e o próximo, né? É importante proteger minha família, principalmente quem é mais idoso. O novo decreto também determina que haverá fiscalização educativa da exigência do comprovante com a terceira dose até o dia 3 de abril. Depois desse período, os estabelecimentos podem ser multados ou fechados temporariamente. Tem gente que tomou a segunda dose e não vê a hora de aplicar a terceira. Um exemplo para quem é teimoso e ainda não veio. Não é, Rian? Eu acho que é importante para o vírus sumir do mundo, para ajudar as crianças, para sair de casa, fazer as atividades no dia a dia. E é muito legal, né? Ficar dentro de casa não é muito bom. Há mais de 30 anos, o Brasil não registra casos de poliomielite. Até 2012, a cobertura vacinal de crianças de 0 a 5 anos estava dentro do ideal. Mas em 2021, esse índice atingiu menos de 70% de cobertura. Com isso, a ameaça do retorno da doença ronda o país. O caderno com as vacinas da Micaela está completinho, inclusive com a vacina oral contra a poliomielite. Mas a gotinha que protege contra a paralisia infantil veio com atraso, depois dos 5 anos de idade. Por causa disso, houve confusão na hora de levar a menina no posto de saúde. A vacina não estava disponível. Acabou que eu deixei passar um tempo. Quando eu voltei ao posto para tentar dar a vacina, minha filha já tinha completado 5 anos. Eles me informaram que não poderiam dar, porque já tinha passado o prazo. Posteriormente, teve uma campanha para regularização dos cartões de vacina. Aí eu fui novamente ao posto. O pessoal do posto debateu se deveria dar ou não a vacina para ela, porque ela já tinha passado da idade, mas por fim eles concordaram em dar, e aí eu consegui regularizar o cartão dela quando ela completou 6 anos. Agora a mãe está mais tranquila, porque sabe o quanto a vacina é eficaz. Desde a década de 1980, o Brasil não registra casos de poliomielite, graças a diversas campanhas de imunização ao longo de 3 décadas. Os pais e as crianças já se acostumaram com a vacina Sabin, a gotinha que é dada até os 5 anos de idade. O Zé Gotinha é dessa época. Foi criado em 1986 e se tornou símbolo da vacinação em massa no Brasil. O país fez o dever de casa até 2012, quando mais de 90% das crianças de 0 a 5 anos do país estavam protegidas contra o vírus. Mas em 2021, o índice caiu para menos de 70%. Como o vírus ainda circula em algumas partes do mundo, há risco do Brasil voltar a ter casos. Para quem trabalha com saúde pública há décadas, está faltando reforço na comunicação. As mães de crianças mais pobres acabam levando as crianças no pediatra a cada 2 meses. Não é porque a criança está doente. A criança não está doente, ela vai para fazer a consulta de puericultura, que pode ser feita pelo médico, pode ser feita também por uma enfermeira. E não é para fazer diagnóstico de doença, é para acompanhar o desenvolvimento ponderostatural e intelectual da criança. Então, como os pobres não têm acesso a isso, por causa da falta de estrutura do serviço de saúde, a gente fica dependente de campanha de vacinação. Com as mudanças climáticas, os eventos naturais têm se tornado cada vez mais fortes. A ONU busca um plano de ação para implementar sistemas de alerta em todo o mundo. A ONU estabeleceu a meta de que todos os habitantes da Terra devem estar protegidos com sistemas de alerta que previnam dos perigos que chuvas, tornados ou ciclones podem causar. O objetivo é ambicioso. Atualmente, 1/3 da população mundial não tem nenhum desses sistemas de alerta para fenômenos naturais, que se tornaram ainda mais violentos devido às mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a situação é inaceitável. Ele pediu à Organização Meteorológica Mundial que faça um esforço e elabore um plano de ação até o final do ano, que deve ser apresentado na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito. A utilidade desses sistemas foi demonstrada em todos os lugares em que foram instalados, já que permitem que as autoridades preparem melhor as operações de resgate, limitem possíveis danos e permitem que as populações se protejam.
Estimativas apontam que um aviso de 24 horas de antecedência à chegada de uma tempestade ou onda de calor reduz os danos em quase 1/3. A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo, mas os preparativos já começam em Los Angeles. O famoso tapete vermelho já foi posicionado. Os preparativos para o Oscar 2022 avançam no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia. Nesta quarta-feira, a produção do espetáculo instalou o famoso tapete vermelho. A passarela é um dos maiores símbolos da cerimônia, por onde passam as principais estrelas do cinema mundial. O tapete faz a alegria dos fotógrafos, que registram os modelos vestidos pelos artistas, e dos repórteres, que aproveitam para conseguir algumas palavras dos indicados. A cerimônia do próximo domingo vai ser apresentada por 3 veteranas da comédia americana, que têm a missão de recuperar a audiência do Oscar na televisão. A edição do ano passado foi acompanhada por pouco mais de 10 milhões de espectadores, uma queda de 56% em relação a 2020, quando já havia atingido um mínimo histórico. O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!